eu sou a Isa e a gente vai agora começar o podcast, né? Um podcast do Grupo Espírita Allan Kardec. E eu tô com a Sueli e a Maria Isabel, que fazem parte da Rádio Espírita Alvorada. E vou pedir para vocês se apresentarem e a gente vai começar o nosso bate-papo sobre como que surgiu isso. Pode se apresentar. Então, meu nome é Maria Isabel, eu sou trabalhadora do Alvorada Espírita Cristã, que é um programa produzido e apresentado pela AME, Aliança Municipal Espírita de Lavras. Eu sou a Sueli Lasmar, eu sou apresentadora do Alvorada Espírita Cristã e também trabalhadora das casas espíritas, de algumas casas espíritas de Lavras, que tem como objetivo me fortalecer cada dia mais no Evangelho do Cristo e servir a doutrina. Esse é o meu trabalho principal. Bacana. E como que, como que a Alvorada Espírita Cristã começou? De onde foi o start, o ponto de partida? Então, eu sou Natanael, que foi o fundador, né, o criador do Alvorada Espírita Cristã. E ele foi ao ar em 1971. E ele fazia esse programa sozinho. Depois de um tempo, a Dona Aldinha, nossa saudosa, assim como ele, saudoso, né? A Dona Aldinha, saudosa, trabalhadora e carinhosamente chamada de Dona Aldinha, ela passou a fazer parte também, apresentar esse programa. E esse programa ele tinha uma durabilidade de 30 minutos. Mas, por questões financeiras, ele teve que ser reduzido para 15 minutos. E, em momento algum, dia nenhum, ele teve a sua apresentação interrompida. O senhor Natanael também criou, Natanael, ele criou um cantinho espírita espírita cristã, no jornal Tribuna de Lavras, que foi um espaço concedido pelo Luiz Gomide e José Eduardo Gomide também, que eram proprietários da rádio. Então, esse programa ele foi divulgado até no finalzinho de 2016, 16, né? Sueli? Quando fechou a rádio. Mas o São Natanael, ele, após o desencarne dele, os trabalhos do Alvorada Espírita foram dirigidos pelos trabalhadores, outros novos trabalhadores, né? E mais alguma coisa, Sueli? Eu acredito que para a gente colocar assim, né, ele surgiu, o Souto Noel, ele fez um trabalho muito edificante na doutrina espírita, né? Inclusive à frente da casa do Dr. Augusto Silva. Então, depois ele trouxe a Dona Aldinha, depois ele trouxe os filhos. Então, para a gente olhar que esse trabalho ele vai como que envolvendo as pessoas ao redor da família, apesar de ser toda uma família espírita, né? Mas é um trabalho que a gente tem que despertar cedo, então tem que ter uma dedicação maior ainda, uma preparação, e para a gente ver assim como a espiritualidade, né, vai atuando nas almas que estão predestinadas a realizar um trabalho tão maravilhoso como esse. E abençoado seja o senhor Atanoel, Dona Aldinha, que está em nossas lembranças, e a nossa gratidão por terem fundado, né, esse programa que hoje nos dá, né, Isabel, a oportunidade desse trabalho tão abençoado. E esse trabalho ele era divulgado pela antiga rádio, que era a Rádio Cultura do Oeste de Lavras. E quando foi em 2021, foi que ela mudou de identificação. Aí passou a chamar Rádio Cultura FM 96,5. É porque antes ela era M, né? E depois ela se tornou FM, mas sempre ali nessa parceria, né? Que nós somos muito gratos também à Rádio Cultura. É legal ver que desde 1971, né, foi quando começou o trabalho, perdura até hoje, né? Um entra e sai de pessoas, mas mais por questões de desencargo do que por questões sociais e pessoais. E é legal ver que, mesmo após o desencarne do seu Natanael, da Dona Aldinha,
vem trazendo novas pessoas, vem agregando. Então, cada um que foi entrando foi contribuindo, foi ajudando. Então, é legal ver que esse trabalho não morre, não vai morrer. Não morreu com o seu Nathanael, não vai morrer com quem está agora. Então, vai durando, né? Vai se tornando um trabalho além do tempo. É E importante também, eu acho, colocar, porque o trabalho, ele não é nosso, é do Cristo, e nós somos falíveis. é, Então, assim, até que também não existe uma circulação muito grande. As pessoas gostam tanto do Alvorada, né, Isabel? Pergunta a Isabel se ela está querendo a demissão do serviço dela. Então, a gente vai ficando assim, como você falou, até quando nós somos chamados ou para a espiritualidade de volta, ou por algum problema de saúde que não nos possibilita mais. Mas é uma alegria muito grande a gente ter esse trabalho e ter essa oportunidade, né, de divulgar o Evangelho do Cristo através da rádio. E teve grandes trabalhadores, né? Muito. Que antecederam Nossa, nós. O Arnon, a Angélica, Angélica. a Sheila, A família do é, Santana o, inteira, né, lá. o Kleber, a Marina, O Kleber que me treinou. e tantos outros, né? Que a gente não recorda agora no momento. eu não, Maria José, o Maria José, o Gilson. Gilson, exatamente. assim, os que vocês falaram, eu não conhecia a Sheila. Foi a única que eu não conheci. Mas a Angélica, eu tive o prazer de conhecer, já fui em palestras dela. E ela esteve no meu primeiro encontro de jovens. Então, foi bem marcante. Ela tem uma presença muito forte. E me desculpe que eu esqueci da Josiane, que foi ela que me deu esse presente, porque ela precisaria se afastar do trabalho e aí ela me convidou. Então não posso esquecer que ela também serviu por muito tempo lá na rádio, a Jo. É, todos eles, né, que vocês citaram, além de deixar uma marca no trabalho, eles foram trazendo novas pessoas. Então, não, vem, É dá uma assim, chegadinha, vamos dar uma chegadinha, 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 acabou trazendo todo mundo. sim, a gente ainda tem esse compromisso. Se a gente vai precisar se afastar do trabalho, nós vamos em busca de um coração abnegado que queira também colaborar. Se a gente não faz, dificilmente vai sair, eu vou sair e deixo o espaço lá, sabe? A gente Sim. sempre sai aí e sempre encontra, né? Um coração que está disposto a servir. Tem uma frase que o Leon Denis tem de autoria, que é Espírita sente como o tempo o universo. Vocês acham que essa frase ajuda a alcançar o objetivo da rádio? Para alcançar novos trabalhadores, E novos como? agentes? Aí eu acredito que sim, auxilia muito, porque nós devemos ver o universo como espaço sagrado. E aí você vendo o espaço sagrado, como tudo no universo é sagrado, nós podemos dizer que o rádio também é um espaço sagrado. Por quê? Porque ele desempenha um papel importantíssimo na divulgação da doutrina espírita. Quando ele disponibiliza um espaço de tempo para que isso aconteça, né? Aí eu acho que ele tem contribuído bastante. E mais alguma coisa que a gente pode estar falando sobre? Eu penso assim, né, que eu concordo, porque falar sobre a importância da divulgação da doutrina espírita pela rádio é a gente mergulhar em um universo de possibilidades e benefícios, né? Porque em um mundo onde flui a informação constantemente, o rádio ele se destaca como um meio acessível, de grande alcance e com uma capacidade única de criar uma conexão pessoal ali com o ouvinte. Então, a divulgação da doutrina espírita através do rádio desempenha um papel assim, crucial por diversas razões, que se nós formos enumerar aqui, nós ficaríamos bastante O tempo. que é importante também nessa divulgação, porque vai divulgar o Evangelho de Jesus, que é importantíssimo. Né? E os princípios da doutrina, porque nas mensagens vai estar falando o quê? Vai falar sobre a existência de Deus, da imortalidade da alma, da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos, a lei de causa e efeito e a pluralidade dos mundos habitados. Então, é um ponto importantíssimo que chega ao conhecimento de todos. Né? Ou seja, quando eu digo todos, eu digo aqueles que estão sintonizados conosco. Né? É nesse sentido.
Porque quando a gente se refere a todos, acho que todas as pessoas estão ouvindo. São todas as pessoas que ouvem, né? Mas uma boa parte, um público bem significativo, nos acompanha no Alvorada Espírita. E é legal ver que, olha que curioso, né? É, a gente estuda a doutrina, a gente está sempre em contato com ela. E vocês optaram pelo meio que, que é muito legal, que é a rádio, porque ela mexe com a frequência, né? Então, aqueles que estão na mesma frequência que nós tende a, a receber a mensagem, acho que até de uma maneira mais profunda, porque a gente estuda, né, ondas magnéticas, a gente estuda tudo isso. E a questão, assim, o magnetismo que você coloca nas palavras, nas suas intenções, vai ser a mesma intensidade que a pessoa vai receber. Então, a rádio, é muito legal vocês usarem a rádio, porque vocês unem, né, a questão da palavra do Cristo com a frequência. E falando em frequência, ô Isabela, interessante assim que nem é que nós alcancemos as pessoas da mesma frequência. O mais interessante é que a gente consegue trazer as pessoas que estão numa frequência mais baixa ali, às vezes de baixo astral, amanheceu mais triste, desgostoso, né? Aí quando ouve uma palavra de fé, de amor, de esperança, aí eleva a frequência também, começa a se conectar com o alto, assim, porque ouviu uma mensagem, porque ouviu uma oração. Então a gente vai ali e coloca o amor e a vibração para que nós consigamos mesmo angariar esse rebanho que está precisando elevar, né? A frequência. Eu acho que a gente consegue isso, né? E essa vigilância nossa, esse preparo nosso que antecede o programa, é importantíssimo, porque eu chamo de sonho iluminado. Aquilo que chega no microfone e chega aos lares, aos corações de quem nos estamos ouvindo, é um sonho iluminado. Então, a nossa voz, a nossa fala, a nossa expressão é importantíssima nesse momento, né? É. Para que ela chegue com leveza, né? Com clareza, com precisão, àqueles que estão nos acompanhando. E é legal você ter falado isso, porque no mundo hoje em dia, onde as pessoas estão usando a voz para o mal, saber usar a nossa voz para o bem, para levar a palavra, é uma coisa que é muito bacana, porque é, vocês fazem isso todas as manhãs, isso é trabalho diário, isso é uma dedicação diária, isso não é uma coisa que é um dia ou outro, não, isso é todo dia, então é aquela entrega diária. E quando vocês usam a voz de vocês, né, junto com a espiritualidade, para dar alento, né, para as pessoas que estão precisando, isso é uma coisa que engrandece muito, porque a gente hoje em dia só vê raiva, ódio, então é bom a gente usar os meios de comunicação que nos disponibilizam das tecnologias para que a gente consiga, pelo menos, fazer um bom uso delas, já que nos foi dado essa responsabilidade e a gente consiga passar isso para os outros, consiga levar isso para os E eu confesso para vocês que esse dia, o dia da minha apresentação, que é na quinta-feira, é o dia que eu entro em estado de graça. Eu já deito, vou para o repouso, já em estado de graça, esperando o dia de amanhã para fazer o programa. Eu já vou trabalhando essa questão de vibração, sabe, de pensamento positivo, trabalhando a voz, isso aí eu acho fundamental, importante dentro do programa. Tem alguma experiência marcante dentro do programa para vocês? Olha, Isabela, que tenha acontecido assim algo diferente, não, porque aquilo é tudo tão bonito, como a Isabel acabou de falar aqui, né? Já é um presente, né? Um dia que começa diferente para a gente, porque a gente sabendo que o que nós elaboramos, que o que nós, junto com a espiritualidade, preparamos para apresentar ali, vai consolar corações. Então, assim, todo dia é especial, todo dia é diferente para a gente, mas assim, que tenha acontecido algo assim, que poderia se contar um caso, comigo nunca. Então, comigo é interessante, né? Porque aconteceu não marcante, como se expressou aí, mas
um pouco assim, me deixou um pouco ansiosa, desconfortável, sabe? E até com certo medo eu senti. Nós temos o costume de sair de casa às 5h30. E chega lá na rádio por volta de 15 para 6, que é para dar aquele espaço de tempo para você se organizar, equilibrar emocionalmente, preparar, entrar em comunhão com a espiritualidade. E nesse dia nós fomos para o carro. Aí meu marido esqueceu a chave, eu vou lá buscar a chave. Chega lá, cadê a chave? Começamos a procurar a chave para casa toda, não achava de jeito nenhum. Aí ele resolveu ir no carro, exatamente. Chega lá, chave na ignição, mas a porta trancada. E isso o que que era? Isso já era 5 e mais ou menos 5h40. Já vi que não dava tempo mais, sabe? Aí eu comecei, realmente fiquei apavorado. E o compromisso que eu assumi, eu tenho que cumprir esse compromisso. Mas como? Não tinha como, porque o carro que estava na frente não podia sair. A garagem muito pequena não podia abrir outra porta, porque poderia estar trancada, porque uma delas não tranca. Aí resolvi ligar para uma hora. Mas aí foi no comecinho, quando eu estava iniciando no programa, lá em 2023, no final de 2023, deve ter sido que aconteceu isso em dezembro. Aí eu liguei para o Mauro, eu achei que ele não ia atender, porque diante da mesa eu acho que não poderia sair. E ele atendeu. Ele atendeu. Aí eu expliquei para ele o que tinha acontecido, se ele poderia colocar uma gravação minha lá. Ele disse, tudo bem, não se preocupe. Tudo bem, eu fiquei aliviada, mas desconfortável, porque eu não cumpri com o meu compromisso. E aí eu fui ouvir o programa. Só que a voz não era minha. A voz era da Patrícia. A Patrícia é que me permite. Mas a gente tem esses picozinhos na vida da gente que a gente tem que tomar cuidado. E hoje a chave está no lugar certinho, o carro está pegando, não tem problema, né? Deixa pronto, né? Como que é a organização da rádio, assim, já que é um programa de segunda a sexta? Então, todos nós somos voluntários, somos um grupo de 11 trabalhadores, todos nós somos voluntários, ninguém recebe absolutamente nada para fazer o programa. E ele está organizado da seguinte maneira: na segunda-feira, nós temos os trabalhadores, que é a Patrícia com seu esposo, Donizete. Na terça-feira, nós temos o Ézio, a Ellen e o Rodrigo Couto. Na quarta-feira, nós temos, né, a Sueli e o Rodrigo Pádua, né? Na quinta-feira, eu, acompanhado do meu esposo, e na sexta-feira, o Renato e o Vinícius. Todos nós cumprimos rigorosamente esse horário, por respeito à doutrina, por compromisso assumido mesmo. Ela é mais ou menos organizada assim. E o que é Tem mais alguma interessante também é que nós temos um coordenador do grupo, mas ninguém fica ligando para ninguém. Então, assim, nós sabemos o nosso compromisso, a nossa responsabilidade. O coordenador lá, ele só fica sabendo se a gente fosse ou não foi, se não houver programa, porque cada um tem a sua responsabilidade, faz ali todo o trabalho com carinho, se não pode, comunica um com o outro para ver se pode substituir, né? É uma empresa, digamos assim, né? É uma empresa, porque espiritual aqui na Terra. sim, porque a gente ali trabalha com responsabilidade e com dedicação, né? Então nós sabemos que se o Alvorada Espírita não vai ao ar em determinado dia, muita gente vai sentir falta, né? E depois nada acontece por acaso, não é verdade? Se nós estamos lá, é porque nós somos escolhidos para esse trabalho. Nós temos algo importante na doutrina. Nós temos um papel importante na doutrina que nos permite fazer esse trabalho, né? Senão nós não estaríamos ali. Nós temos um compromisso, ou seja, uma responsabilidade com a doutrina, né? Não estou dizendo que as outras pessoas não têm, mas se somos escolhidos que nós temos algo que se compromete com a doutrina, não é? Essa responsabilidade que nós temos. Legal é que, assim, vocês têm, né, os dias, os temas, tudo certinho, e acaba que não é só para os outros, acaba que é um ensinamento para vocês também. Ah, sem dúvida. Nós, assim, nós não temos um temário a seguir, vai da inspiração. Então, assim, cada um prepara o seu trabalho, aquele momento de preparação, né? A espiritualidade que nos inspira, né? Entendeu? Não tem um temário a seguir. Então, assim, cada dia a gente vai
com dedicação, prepara um tema, então é bem diferenciado. Pode até acontecer de um dia, um mesmo, 2 dias da semana falar sobre o mesmo tema, mas é sempre coisas muito diferentes, né? Que a doutrina tem, assim, muitas obras, muito material que nós podemos falar sobre a caridade, por exemplo, todos os 5 dias, né, Isabel? E não ainda não suprir todo o material que tem. É, bom, gente, a gente vai agora sim caminhar, né? Enfim, tem alguma coisa que vocês gostariam de falar? Pessoal, significativo do trabalho, da casa? Bom, Então, eu acho importante esse trabalho nosso aqui também da rádio, porque existem lugares em que as pessoas não têm ideia, nunca frequentaram um centro espírita, nunca ouviram uma palestra, nunca adquiriram um livro, e muito menos receber informações. E esse trabalho da Alvorada Espírita Cristã, ele possibilita as pessoas, a longa distância, ouvirem, porque o rádio ainda é um meio de comunicação mais popular. sim. Ele é o mais popular, né? Então, ele desempenha esse papel de transmitir às pessoas, de levar esse conhecimento espírita para as pessoas, até porque ela tem essa função. A função da rádio é esse mesmo, do programa é esse mesmo, levar esse conhecimento até onde ela puder alcançar. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas que ouvem o programa, elas se preparam, porque quando ouvem o programa, elas estão se preparando para mais um dia de trabalho, né? Buscando força, buscando coragem, buscando ânimo, né? E rogando a Deus para que livre de tudo aquilo que não vier dele. Aquele programa nos chama a isso. Ó, nós vamos nos preparar para esse dia, para sermos um instrumento sadio nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus, cumprir a obra que Ele designou para cada um de nós, sem receio, sem medo e confiante nele. Ele sabe exatamente onde coloca os seus filhos, né? E as tarefas que ele passa para os seus filhos, ele sabe exatamente disso, sobre isso, né? Eu falo, né, é muito importante porque o alcance do rádio é imensurável, né? Então, são regiões geográficas que a gente nem imagina que tem ali uma pessoa, né, ouvindo. Então, saber que a nossa mensagem serve de fortalecimento de fé, né, que inspira as pessoas na prática do bem. Então, assim, ao ouvir testemunhos, reflexões, mensagens inspiradoras, os ouvintes eles podem encontrar ali um estímulo para fortalecer a sua fé e colocar em prática os ensinamentos dos espíritos em seu dia a dia. O rádio também ele pode tornar um espaço de reflexão sobre valores como a caridade, a paciência, o perdão e a busca do aprimoramento moral. Então, as ondas do rádio são também um excelente meio para divulgar também as atividades das casas espíritas. Olha para você ver o canal que nós temos ali, né? Os cursos que nós oferecemos nas casas espíritas, porque Allan Kardec nos deixou 2 máximas. A primeira, espíritas amai-vos, e a segunda, espíritas instruí-vos. E preocupado então em cumprir esse mandamento de Allan Kardec, as casas espíritas oferecem, assim, todas elas oferecem cursos, oferecem estudo miudinho, oferecem evangelização infantil, da pré-juventude, da juventude, o ESD. Então, assim, são muitas oportunidades de aprendizado. E Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Então, com essa divulgação, às vezes a pessoa está procurando um norte, um caminho, e não encontra. Aí a gente vai vendo ali que a pessoa vai e fala assim, ué, mas quem sabe ali eu encontro o que eu preciso? E nós bem sabemos que a luz da doutrina espírita, ela ilumina o caminho que aquele que se empenhar encontra, né? Aquilo que precisa. Então, assim, a divulgação pelo rádio, ela não compete com outros meios de comunicação, como a internet, como a literatura espírita, mas ela complementa todos esses meios de comunicação. Então, muitas vezes, o ouvinte tem o primeiro contato com a doutrina através do rádio, aí, então ele se sente mais motivado a buscar mais informações em livros, sites e casas espíritas. Então, abençoado é o trabalho da divulgação. Nós temos até um apelido lá no Alvorada Espírita Cristã, né? Nós temos o apelido de divulgadores da luz. Bonitinho, né? É,
interessado em participar da Alvorada, como é que consegue? Como é que entra em contato? Tem o site da AME, onde ali a gente encontra todos os locais que pode ser comunicar, buscar todas as informações da doutrina espírita. Então, é só entrar em contato com a AME, que é a coordenadora do programa, que vai ser direcionado para o coordenador do programa Alvorada Espírita Cristã, que no caso é o nosso querido Renato. E tem um ponto importante que eu queria colocar também do programa Alvorada Espírita, é que eu considero 3 pontos importantíssimos, sabe? O primeiro, que ele incentiva as reflexões a respeito do Evangelho de Jesus e dos princípios da doutrina. O segundo ponto, que ele nos oferece luz, ele promove a paz, o amor, a caridade. E o outro, que ele faz chegar a todos os corações, a todas as mentes, a todos aqueles que estão sintonizados conosco, ele faz chegar os corações. É as mensagens que consolam, as mensagens que esclarecem, né? E convictos, nos tornam convictos que nós não estamos sozinhos. Né? Que é importante isso. Lembrar. E a mensagem, e também é importante lembrar que é uma mensagem espírita, nós temos que ter um cuidado para que não haja interpretações equivocadas. Né? Essa é uma questão, é prioridade, a gente está nos preparando também nesse sentido, de que as mensagens não cheguem ao outro com uma interpretação equivocada. Sim. Né? A gente tem que ter esse cuidado, essa vigilância, né? É muito importante. Também pode uma ideia distorcida. Gente, eu agradeço imensamente. Nós é que agradecemos, Adela. Eu Imagina. agradeço, assim, nossa, de coração. Eu acho que, tanto para mim como para quem está ouvindo, a gente foi muito esclarecedor. Eu já tinha ouvido falar, mas eu acho que agora, de maneira mais profunda, com as experiências de vocês, com os relatos de vocês, eu acho que deu para a gente ter uma noção do que é a rádio Alvorada Espírita Cristã. E eu espero que isso também alcance as pessoas, que a gente também consiga trazer mais pessoas para a nossa causa, para que a gente consiga, né, ter trabalhadores e evoluir como ser humano, né, no dia a dia. Então, é isso. Eu agradeço a oportunidade. Com 42 anos de espiritismo, doutrina espírita, diante desse trabalho de divulgar a doutrina espírita, eu pude perceber o tamanho da responsabilidade que eu tenho com a verdade da doutrina, sabe? E a responsabilidade que também eu tenho de apresentar uma doutrina clara e precisa, para que, como eu disse, para que não haja nenhuma interpretação equivocada. Então, esse é um preparo minucioso, detalhado, contando com a inspiração da espiritualidade, da esfera maior, né? Porque nós estamos ali a trabalho. Eu agradeço muito, muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada a vocês. É uma alegria poder ter colaborado de alguma